Bom, saudações a todos. Nessa aula de hoje, de pensamento computacional, nós iremos falar sobre o tópico de compressão de texto. Tá ok? Então, vamos lá. Só uma informação importante, pessoal, que esse tópico, né, de compressão de texto, esse tópico aqui foi retirado daquele livro, né, daquele livro que eu venho falando desde o começo do semestre, que é aquele livro sobre computação desplugada, né, pessoal? Ciência da computação sem uso do computador, tá? Então, essa unidade, tá, pessoal? Essa unidade aqui de compressão de texto é exatamente um dos capítulos daquele livro de computação desplugada, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, introduzindo, né, pessoal, essa temática, introduzindo esse tema. Então, olha só, o que nós temos? Desde que os computadores, né, pessoal, possuíam apenas uma quantidade reduzida de espaço para armazenar as informações, estes precisavam, né, ou seja, os computadores, eles precisavam armazenar esses dados da forma mais eficiente possível. Com certeza, né, pessoal? Olha só, se a gente pegar principalmente lá na década de 70, na década de 80, né, nós tínhamos naquela época uma grande dificuldade relacionada a armazenamento de dados ou armazenamento de informações num computador, num sistema computacional, não é? Inclusive, eu até gosto de dar um exemplo, né, pessoal, o meu exemplo, né, eu cheguei, né, lá na década de 80, pessoal, eu cheguei a ter um computador 386, né, eu cheguei a ter um computador 80386, né, acho que o pessoal nunca deve ter visto, né, um computador 80386. Depois do 80386 veio o 486, o 586, né, que era o Pentium. Mais ou menos, hein, Lucas? Era bom, mas era bem mais ou menos, hein? Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Monitor VGA, né? Monitor VGA, PC da NASA. É quase isso. Quase isso, Felipe. Quase isso. Né? Eu só trabalhava com aquela. Meu primeiro monitor era aquela tela verde, né? Era tudo escrito verde. Era o que dava para ter no momento, né, Felipe? É o que dava para hoje. Né? A gente se virava como podia. Né? Então, esse computador, pessoal, que eu tinha naquela época, para vocês terem uma ideia, eu tinha um HD, eu tinha um disco rígido, né, de somente 200 mega, né, 200 mega, né, naquela época já tinha, né, disco com uma capacidade bem maior, mas eu tinha um HD de somente 200 mega. Hoje, pessoal, se você fala de uma capacidade de armazenamento de 200 mega, você dá risada, né, pessoal? Vocês não dão risada? Né? Caríssimo, pelo amor de Deus. Com certeza não, viu, Itz? Tive que juntar uma graninha, hein, para conseguir comprar, hein? Puxa vida. Ó, um vídeo tem isso hoje. Tá certo. Ó, olha só, pessoal, para vocês terem uma ideia, 200 mega, né? Eu tinha um HD, eu tinha um disco rígido de 200 mega. Hoje em dia, pessoal, se você pensar em 200 mega, você dá risada. Não dá risada, pessoal? Vocês riem da minha cara, né? Tanto é que eu baixei o vídeo da primeira aula de lógica, né, pessoal? Essa primeira aula de lógica que a gente ministrou hoje. Só essa primeira aula de lógica de hoje, eu fiz o download dela, deu 250 mega. Só um arquivo de vídeo, né? Então vocês percebam, pessoal, o quanto essa demanda, né, da vida, né, queimava o computador, né? Meu PC está com SSD de 240 GB, né? E sofro para ter espaço. Imagina 200 mega, né, Diego? Puxa vida, era difícil. A gente, como eu disse, né, Diego, a gente se virava como pode, né? A gente se vira como pode, né? Enfim, pessoal, inclusive naquela época, não sei se vocês ouviram falar, os HDs eles tinham um nome clássico, né? Nós chamávamos os HDs de Winchester. Alguém chegou a ouvir falar, pessoal, desse nome aqui? Winchester? Né? Era um nome que a gente, carinhosamente, a gente chamava o HD, o disco rígido. A gente chamava de Winchester, né? Ou alguns chamavam de Bigfoot, né? Olha, eu não sei por que eles chamavam o pessoal de Winchester, viu?
Que Winchester, inclusive, é uma analogia com arma, né, pessoal? Se não me engano, não tem uma arma, uma pistola, que é o nome de Winchester, uma coisa assim? Acho que tem, né? Um rifle. Exatamente, Lucas. Tem um rifle, tem uma arma que se chama Winchester, né? Então, é meio estranho, né, pessoal? Meio estranho aí a analogia com Winchester, né? Só se provavelmente, pessoal, porque o HD ele era muito grande, né? Ele era gigantesco, ele parecia um tijolo realmente. Ele era gigantesco. Talvez a referência aí de Winchester é devido à referência do tamanho do dispositivo, né? Ele era muito grande, né? Era o nome de uma arma, verdade. Aí você está falando aí, né, Renan? Possuía calibre 30-30. Alguém apelidou o hard disk de Winchester e o apelido logo pegou. 29 de novembro de 2007. Opa, bacana, Renan. Renan complementando a informação, pessoal. Legal. Show de bola. Os rifles de Winchester também eram chamados dessa maneira, por possuir calibre 30 por 30. Legal. Então foi isso mesmo, pessoal. De acordo com o que o Renan trouxe aqui para agregar na aula, realmente aí tinha essa analogia aí com essa arma, com esse rifle, né? Provavelmente aí, puxa vida, olha que beleza, hein, pessoal? Puxa vida. Tá voando, hein? Esse tá voando também, hein? Tá voando. Tem alguns que estão voando em lógica. Esse aí tá voando em pensamento, hein? Tá voando, Renan tá voando em pensamento computacional. Tá muito bem. É um gênio. Esse é gênio. Bacana. Mas voltando aqui, pessoal, focando aqui, ó. É verdade, é verdade. Puxa vida. Ó, então, pessoal, essa questão aí, né, dos computadores naquela época, né, era um problema clássico que a gente tinha, né? Era um problema clássico, que era a quantidade reduzida de espaço, né, que nós tínhamos para poder armazenar as informações, né? Então, era um problema clássico que a gente tinha na computação, principalmente lá na década de 70 de 80. Apesar, pessoal, que vocês há de concordar comigo, que hoje em dia, mesmo vocês tendo, até teve um jovem que falou agora há pouco, mesmo vocês tendo hoje HDs com capacidade gigantesca, a gente ainda sofre hoje em dia para armazenar vídeo, armazenar dados e armazenar informações. Concordam comigo, pessoal? Mesmo hoje em dia vocês terem smartphones que têm memória top, rapidinho a gente consegue lotar a nossa memória, né? Então concordam comigo que a gente também tem esse problema hoje em dia, né? Continuamos tendo esse problema, né? Tudo bem. Por isso que nós somos loucos hoje em dia por nuvem, né, pessoal? Por nuvem. Todo mundo quer armazenar as informações no drive, na nuvem, no cloud e assim por diante. Né? Verdade isso. Então, olha só, pessoal. Nessa parte de introdução, né, sobre esse tema, a gente pode dizer que isso é chamado de compressão. Tá? O que é compressão, pessoal? Compressão é exatamente o processo de se codificar os dados antes de se armazená-los. Por exemplo, armazená-los em disco. Tá? E depois decodificá-los antes de eles serem recuperados, né? Antes que essas informações sejam lidas. Tá ok? E é isso, né, pessoal? Esse processo de compressão, ele permite, né, esse processo de compressão, ele permite ao computador armazenar mais dados, né, ou até mesmo enviar mais rapidamente os dados através da rede, através da internet. Entenderam? Então, pessoal, esse tópico aqui de compressão de dados, compressão de texto, por que é importante? Né, pessoal? Por que esse tópico de compressão é importante? Por quê? Eu posso pegar um dado, né? Eu posso comprimir, fazer uma compressão desse dado, e aí eu armazeno no disco. Né? Então, eu vou armazenar o dado no disco, porém, eu vou armazenar um dado compactado, comprimido. Não é? E aí, pessoal, depois, quando eu quiser fazer a leitura desse dado, quando eu quiser fazer a recuperação desse dado, né, o que eu faço? Eu faço o processo inverso. Né? Eu faço a decodificação daquele dado, né? A decodificação dele, faço a sua leitura e envio esses dados para a minha memória RAM, para a minha memória principal do meu computador. Concorda comigo, pessoal, que isso é o processo de compressão? Sim. O que é o processo de compressão? Eu codifico, né? Eu codifico ou compacto
e aí eu armazeno no HD. Depois, quando eu quiser fazer a leitura da informação, o que eu faço, pessoal? Eu decodifico, eu descomprimo, né? E faço a leitura dessa informação e jogo na minha memória RAM, na minha memória principal, no computador. Tá ok? E ainda, né, pessoal, nós podemos afirmar aqui que esse processo de compressão, ele pode, e é utilizado, né? Ele é utilizado, pessoal, para se enviar as informações mais rapidamente através da rede, da internet, não é? Digamos, pessoal, que eu tenho um dado, né? Eu tenho uma informação. Eu estou aqui na origem, tá? Eu sou o ponto original, a origem. O que eu posso fazer para poder mandar essa informação via rede, via internet? Eu posso comprimir esse dado, né? Eu posso codificar esse dado, eu mando via internet, e a pessoa que está do outro lado no destino, o que ela vai fazer? Ela vai receber esse dado, descomprimi-lo ou decodificá-lo, e então fazer a leitura daquela informação. Ok, pessoal? Isso é o que nós chamamos, né, de processo de compressão. Tá? Acredito, pessoal, que muitos de vocês devem conhecer aí esse processo de compressão. Por quê? Porque muitos de vocês já devem ter usado programas, vocês já devem ter ouvido falar de programas, como, por exemplo, o WinZip. Vocês já ouviram falar do WinZip, do WinRAR, né? Tem um recurso que é chamado de pastas compactadas do Windows, não é? Já ouviram falar, pessoal, de algum outro compactador? Vocês costumam usar, pessoal? Vocês usam com frequência? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Nós usamos com frequência, né, os compactadores, né? O WinRAR, o WinZip, né? São programas que a gente sempre usa para poder compactar os nossos arquivos e mandar para uma outra pessoa, mandar os programas, né, para o Blackboard e assim por diante, né? Então, muitos de vocês já devem ter ouvido da compressão de dados, né? Desse tópico de compressão de dados, porque certamente vocês já usaram em algum momento da vida de vocês os softwares como o WinZip, o WinRAR e assim por diante. O 7-Zip, né, Gabriel? Também um outro compactador, bacana. Legal, pessoal. Então a gente tem aí vários exemplos de compactadores que nós temos do mercado. Tem o TAR GZ também, né, Carlos? Show de bola. Esse aí é para Linux, Carlos, ou não? Ou esse aí também funciona? Esse aí funciona para Windows também, né? É. O Renan está falando aqui que tem um parceiro que disse que o Linux já tem um compactador. Tem um compactador? Tem, né? Não é esse GZ? Se eu não me engano, eu já vi alguma coisa de GZ pro Linux. Se eu não me engano, esse GZ aí, que é para Linux. Legal. Show de bola. Os meninos aí estão voando também, hein, pessoal? Os dois aí estão voando baixo, hein? Leeds também, está voando baixo. Estão indo muito bem em pensamento computacional. Voando baixo. Não, voando alto, pessoal. Voando alto, desculpa. Voando alto, muito alto. Não é voando baixo, não. Ó, vamos lá. Daqui a pouco, vocês vão desenvolver uma atividade comigo. Som de fundo? Não tem som de fundo não, pessoal. Não tem som de fundo aqui não. Não tem não. Não, pode ser um som de fundo também, pessoal. Tem sim. É pelo seguinte, pessoal, porque tem. Pra vocês terem uma ideia, aqui em casa virou faculdade aqui em casa, pessoal. Tem isso. Aqui em casa virou faculdade. Está acontecendo 2 aulas simultaneamente. Está aumentando o áudio do nada? Ah, isso. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vê se diminuiu. Vê se diminuiu o áudio aí. Deixa eu ver se eu mudo aqui a configuração aqui também. Deixa eu deixar pela metade aqui, ó. Volume do alto-falante. Deixei pela metade, 60%. 60% mais ou menos. Aqui. Deu uma diminuída aqui. Melhorou? Melhorou, pessoal? Melhorou? Ficou baixinho, hein? Até o som aqui do chat diminuiu para mim. Melhorou para vocês? Melhorou? Legal, legal. Vamos lá então. Prosseguindo. O que nós temos?
Se ficou muito baixa a minha voz para vocês, vocês me avisam, tá, pessoal? Eu tenho como aumentar aqui o áudio da minha voz, tá? Que eu abaixei. Estava 100%, eu deixei 60%, tá? Qualquer coisa, vocês me avisam no chat, tá? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho, pessoal, vocês vão desenvolver uma atividade comigo, tá? Quais são as matérias relacionadas nessa atividade de hoje, né? Bom, vocês vão estar trabalhando com português, com língua portuguesa. Olha só, vocês vão trabalhar com português hoje. Por quê, pessoal? Vocês vão ter que fazer, hoje, na atividade, vocês vão ter que fazer reconhecimento de padrões em palavras e em textos, tá? Então, daqui a pouquinho, pessoal, vou dar um texto para vocês e vocês vão ter que fazer reconhecimento de padrões em cima desse texto ou em cima dessas palavras, ok? Daqui a pouquinho vocês vão fazer isso. E também, pessoal, a gente vai estar trabalhando aqui nessa atividade. Também estaremos trabalhando com a disciplina de tecnologia, tá? Por quê? Porque a gente está conhecendo, né? Nós estamos conhecendo aqui como é o funcionamento dos computadores. Ok, pessoal? Como se desenvolve aí a compressão, né? Dentro aí de um sistema computacional. A parte de compressão de dados. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, aqui, pessoal, já de cara, a gente tem uma demonstração, tá? Uma demonstração sobre o que a gente vai fazer daqui a pouco. Olha só. Demonstração. Analise o poema, tá? Tem um poema aqui que se chama A Aranha e a Jarra. É o nome do poema, tá? Nesse poema, identifique padrões de letras nesse poema, tá? Você consegue encontrar grupos de duas ou mais letras repetidas nesse poema? Ou mesmo palavras ou frases inteiras repetidas nesse texto, nesse poema? E ele está colocando aqui entre parênteses, né, pessoal, que vocês deverão, né, o que a gente deverá fazer aqui nesse caso? A gente deverá substituir esses padrões que se repetem, tá? Nós deveremos substituir por caixas em branco, caixas vazias, ou retângulos vazios, conforme mostrado na figura abaixo. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha só. Percebam que aqui tem trecho desse poema, tá? Olha aqui o título, né, pessoal, desse poema. Qual que é o título? Aranha, arranha. Tá? Perceba que aqui embaixo, pessoal, a gente vai fazer uma compactação. Nós faremos agora uma compressão. Vocês concordam comigo, pessoal, que esse trecho que está aqui, ó, pega aqui a palavra arranha. Vocês concordam comigo, pessoal, que o ranha, ou uranha, né, pessoal, digamos assim? Concordam comigo, pessoal, que uranha é um padrão que se repete? Concordam comigo, pessoal, que esse padrão ele está se repetindo aqui na primeira palavra, na palavra aranha? Concordam comigo? Sim, né, Ides? Ides, Carlos, sim, Lucas, Murilo, certamente. Tá ok, pessoal? Esse trecho aqui, que é o ranha, ele é um padrão que está se repetindo, principalmente se for comparar aqui, inicialmente, com a palavra aranha, tá? Então, o que a gente fez aqui embaixo, pessoal? Nós substituímos esse padrão, que se repete, por uma caixa vazia, por uma caixa em branco. Tá aqui, ó, pessoal. Tá aqui essa caixa vazia, essa caixa em branco, tá? E ela está apontando para onde? Ela está apontando com uma seta para o local aonde, né, pessoal? Onde nós temos a informação original, tá? A informação original qual é, pessoal? Aranha, tá? Então, esse padrão, né, pessoal, que eu identifiquei aqui, que é a uranha, eu poderia replicar ele aqui dentro desse quadrado, dessa caixa vazia. Ok, pessoal? Então, nós acabamos de fazer aqui uma espécie de uma compressão, tá? Uma espécie de uma compactação. Tudo bem? Ó, esse poema aqui, pessoal, inclusive é um poema que daqui a pouquinho a gente vai fazer uma atividade em cima dele. Tá? Então tá aqui, o poema completo, né? Esse poema completo aqui da Nelma Sampaio, tá ok? A Aranha e a Jarra.
Debaixo da cama tem uma jarra, dentro da jarra tem uma aranha, tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Bom, é até difícil de falar esse poema, né, pessoal? Até meio difícil de falar, né? Vocês devem ter percebido, pessoal, que nesse poema tem muitos... Tocante, é tocante esse poema, bem tocante. É filosófico, né, pessoal? Puxa vida, né, Renan? Puxa vida. Mas vocês devem ter percebido, pessoal, só dando uma leve visualizada nesse poema, vocês devem ter percebido que tem muito padrão que se repete aqui. Não tem muito padrão? Tem ou não tem? Tem, né? Tem, com certeza. Por exemplo, vocês devem ter percebido aqui, pessoal, puxa vida, a Dona Aranha entrou na sala. Puxa vida, pessoal. Pessoal é criativo, hein? Pessoal criativa. Dona Aranha entrou na sala. Bacana, bacana que aí a aula fica mais lúdica, né, pessoal? Fica mais lúdica aí, fica legal, fica show de bola. Puxa vida, não perde a piada, né? Como é que é? Perde o amigo, mas não perde a piada, né? Bacana, pessoal. Inclusive, 36 alunos. Olha que beleza, hein, pessoal? Numa sexta-feira à noite, vocês estão de parabéns, hein? A turma tá voando. 36 alunos, sexta-feira à noite, depois 10 da noite, né? Ah, é verdade, né, Lucas? A gente não pode sair de casa, né? É verdade. Então vamos assistir aula, né? Verdade, Lucas, verdade. Não dá para beber uma, né? Então vamos assistir aula. É o que tem para hoje. Verdade, Caio. Perfeito. Não pode sair, né? Então vamos assistir aula e beber uma. Exatamente, Lucas. Bebe uma assistindo aula. Pronto. Sextou. A Dona Aranha saiu. Puxa vida. Daqui a pouco entra. Vamos ver quem que é a Dona Aranha. Daqui a pouco entra ali, a gente vai saber quem é. A gente vai saber quem é. Vamos lá. Então, vocês percebem aqui, pessoal, que nós temos aqui, né? Se a gente der uma breve visualizada nesse poema, vocês vão perceber o quanto padrão acontece, né? Principalmente do Uranha. Vocês viram aqui, pessoal, como Uranha ele se repete aqui? Quantas vezes aqui? Muitas. Né? Eu estou grifando aqui Uranha só no primeiro esquematizado, eu já visualizei aqui quantos? 5. Né? 5. Olha lá, entrou o Jarre e o Renan. Legal. Entenderam, pessoal? Então percebam que somente numa breve compressão aqui que eu realizei, eu já poderia ter comprimido aqui pelo menos 5 palavras. Pelo menos 5 palavras. Tá? E assim por diante. Daqui a pouquinho vocês vão fazer uma atividade em cima disso aqui, tá? Uma atividade em cima dessa parte de compressão. Então vamos lá. Ó. Que é isso? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Atividade. Muitas palavras e letras estão faltando no trecho do poema do poeta português Luís Vaz de Camões. Tá? Já vou mostrar aqui o poema para vocês. Preencha as letras e palavras que faltam para completá-lo corretamente. Tá? Você as encontrará nos retângulos apontados pela seta. Tá? Então veja bem. Ó, é esse exercício, pessoal, que vocês vão fazer daqui a pouquinho. Esse exercício. Mas eu vou, pessoal, só dar uma ideia para vocês, tá, de como ele deve ser feito. Ó, vamos pegar... Estão vendo, pessoal, esse quadradinho aqui, ó? Eu estou grifando esse quadradinho aqui para vocês. Ok? Vamos lá. Então, pegando esse quadrado aqui, vazio, vamos perceber aonde que ele está fazendo o apontamento. Para saber onde ele está fazendo o apontamento, o que você faz? Você tem que seguir a linha. Para onde vai a linha, pessoal? Vem para cá, entortei um pouco minha linha. Puxa. Para onde vem, pessoal? Me ajuda lá. Aqui, né, no final. No ver. Aqui. Perfeito. Tá pegando aqui esse trecho que é o ER. Então, você vai ter que pegar, pessoal, o ER, o E e o R e fazer o preenchimento aqui dessa caixa vazia. Tá? Exatamente, Renan. É ferida que dói e não se sente. Perfeitamente, Renan. Tudo bem? Então é isso que vocês vão fazer daqui a pouco nessa atividade. Daqui a pouquinho.
Tá, pessoal? Eu prefiro aqui, continuando com a aula, vamos terminar aqui a parte teórica, tá? Vamos continuar aqui a parte teórica e daqui a pouco vocês desenvolvem essa atividade. Tá ok? Vai ser para entregar também, tá, pessoal? Vai ser para entregar também. Tá joia? Então, vamos lá. Continuando. Bom, falando aqui um pouquinho mais, né, sobre o armazenamento dos dados nos computadores. Olha só. Podemos dizer que a capacidade de armazenamento dos computadores, ela cresce num ritmo incrível, né? Se a gente pegar aí os últimos 25, 30 anos, né, a gente pode dizer que essa quantidade de armazenamento em um computador típico, né, ela cresceu cerca de 1 milhão de vezes, né? Por exemplo, pessoal, se a gente for comparar, né, aquele computador que eu falei da década de 80, que eu tinha um HD com 200 MB, né? Hoje em dia, todos vocês, né, quanto que você tem de armazenamento no smartphone, pessoal? Né? Em qualquer smartphone aí você tem alguns gigas, né, pessoal? Você tem memória aí de 16 GB, 32 GB. Isso simplesmente no smartphone, no celular, né? O seu primeiro computador nem tinha HD. Puxa vida. Então, pessoal, vocês concordam aí com a capacidade, vocês concordam comigo? Como a capacidade de armazenamento nos computadores, ela aumentou muito, né, dos últimos 20, 30 anos para cá, né? Entretanto, mas ainda, nós sempre encontramos mais coisas para colocar nos nossos computadores. Concordam comigo, pessoal? A gente pode ter o melhor HD do mundo, né? Mas nós damos um jeito de lotar ele, de encher de informação. Concordam comigo, pessoal? Isso é fato. Isso é fato. Né? Tudo bem. Que mais? Os computadores podem armazenar hoje em dia, pode armazenar o quê? Livros, e-books, né? Podemos armazenar bibliotecas completas, né? Bibliotecas inteiras no nosso computador. Podemos armazenar bem, músicas, né, pessoal? Filmes, não é? E podemos dizer que arquivos grandes são igualmente um problema na internet porque demoram muito para serem baixados. Concordam comigo, pessoal? Inclusive, não sei se estão lembrados, pessoal, que nas últimas aulas eu tinha comentado com vocês sobre a Netflix. Lembra que eu fiz um comentário com vocês sobre a Netflix, pessoal? Que a Netflix, pessoal, por informações aí que eu tive, a Netflix, ela ocupa praticamente 30% da internet mundial. Acho que é isso, né, pessoal? Mais ou menos isso? Netflix aí, com a parte de conteúdos, filmes, streaming, parece que ela ocupa aí quase que 30% da internet mundial. Então é muita coisa. E pelo que eu ouvi falar, meninos e meninas, pelo que eu ouvi falar, é verdade, pessoal, e pelo que eu ouvi falar, a Netflix, nessa época de pandemia, de confinamento, parece que ela teve que diminuir a qualidade gráfica, teve que diminuir a qualidade dos pixels das imagens dos seus filmes. Por quê, pessoal? Porque hoje em dia está todo mundo conectado, né? Está todo mundo conectado, está todo mundo usando internet, né? Está todo mundo trabalhando home office, né? Então eu ouvi falar, pessoal, que parece que a Netflix ela diminuiu a qualidade dos vídeos, dos conteúdos para fazer a transferência, tá? Se não me engano, eles não estão mais em HD, Ultra HD ou HD ou coisa parecida. Depois vocês podem até confirmar essa informação, pessoal. Não sei se é verídica, mas parece que realmente a Netflix diminuiu a qualidade dos vídeos para poder, né, devido ao fluxo, devido à quantidade de pessoas que está assistindo internet, usando de internet no mundo, né, pessoal, por causa do confinamento, né? É verdade. É por causa do coronga, pessoal, por causa do corona. Tudo por causa do corona. Todo mundo aí teve que repensar por causa do corona. Exatamente. Né? O Diego falou que a Twitch também alterou a taxa de upload das lives em padrão. Sério, Diego? Olha aí, também é reflexo, né, Diego? Também é reflexo da pandemia, é reflexo do confinamento. Né? Tanto é, pessoal, não sei se vocês ouviram falar, que teve uma live, que não sei se foi semana passada ou retrasada. O Coronga tá embaçado, pessoal. Não sei se ouviram falar que teve uma live de uma cantora famosa aí do Brasil.
acho que foi semana passada ou retrasada, daquela Marília Mendonça, não sei se alguém assistiu, foi uma quarta-feira. E, se não me engano, a pessoa teve 3,2 milhões. Ô, sofrência, é isso mesmo. Se não me engano, pessoal, teve 3,2 milhões de pessoas assistindo no Brasil. E aí, pessoal, puxa vida. E aí, olha só, não sei se vocês perceberam isso, pessoal, mas no dia que teve a live da Marília Mendonça, eu tive problema sério para conseguir fazer aula nesse dia. A internet não ia, pessoal, nesse dia. A internet só caía. Terrível, pessoal, terrível. Tá? Eu tava só xingando essa Marília Mendonça porque ela não deixava eu dar aula. Tá? Juro por Deus, pessoal. Tinha 3,2 milhões de pessoas assistindo a live dela. Né? Puxa vida. E a gente estava tentando fazer aula aqui, mas era numa quarta-feira, pessoal. Se não me engano, era numa quarta-feira à noite. Né? Contratar um VPN, hein, pessoal? Melhor. Vamos contratar um VPN aí que é melhor. Melhor. Puxa vida. Não xinga ela não, pessoal. Não xinga ela não. Puxa vida, tem que contratar um VPN, hein, pessoal? Tá na hora já. Verdade. Mas continuando aqui, o que nós temos? Ó, além disso, né, nós tentamos, né, cada vez mais reduzir os computadores. Né? Hoje em dia a gente tem computadores cada vez menores. Hoje em dia, pessoal, praticamente você tem um computador no smartphone, concorda comigo? Tem muita gente aí que tem um smartphone que tem mais capacidade do que um PC. Né? Hoje em dia, até mesmo, a gente tem relógio de pulso. Né? Não tem lá, pessoal, aqueles smart watch, né? Apple Watch, que praticamente é um computador. Né? Então, você tem relógios de pulso, smartphones, que hoje em dia podem armazenar grandes quantidades de informação. Né? Então, a gente pode dizer também, pessoal, que na área da ciência da computação, né, na área de CCP, essa questão da miniaturização, ela também é importante, né, pessoal? No passado, nós tínhamos computadores muito grandes, como é o caso do ENIAC, do UNIVAC, né? Vocês devem ter visto essas coisas na matéria de organização e arquitetura, né? Vocês devem ter visto lá o ENIAC, o UNIVAC. E hoje em dia a gente tem computadores, né, pessoal, que cabem num celular, no smartphone, num relógio de pulso, né? Daqui a pouco a gente está falando, né? Já estamos falando de nanotecnologia, nanorobôs, né? Robôs que podem ser injetados na corrente sanguínea de uma pessoa, né? Então percebam aí, pessoal, que a gente teve uma evolução muito grande no processo de miniaturização na área da ciência da computação, né? Nos últimos, digamos, nos últimos 40, 50 anos. Tá ok? Puxa vida. Verdade, pessoal. Que mais? Falando um pouquinho mais sobre esse processo de se comprimir os dados. Né? Olha só. Entretanto, existe uma solução para esse problema. Não é? Esse problema aí de armazenamento de dados. Não é? Ao invés de comprar mais espaço de armazenamento, nós podemos comprimir os nossos dados para que eles ocupem menos espaço. É claro, pessoal, que alguém da sala poderia chegar e falar para mim assim, professor, joga na nuvem, joga no cloud, né? Joga tudo no drive e aí você economiza espaço. De fato, pessoal, de fato. Tranquilo, ok? Mas aqui a gente está falando da importância da compressão de dados, né? Tudo bem? Então, existe uma solução para esse problema de armazenamento de dados. Ao invés de você comprar mais HD, comprar mais espaço de armazenamento, comprar mais espaço no cloud, né? Nós podemos fazer o quê? Comprimir os nossos dados para que eles ocupem menos espaço. Tá? Tal processo, pessoal, tal processo de compressão e descompressão de dados é geralmente feito automaticamente pelo computador. Tá? Assim, notamos que o disco possui mais espaço disponível do que realmente ele aparenta. Tá? Inclusive, pessoal, existe um esquema que é chamado de esquema de memória virtual. Tá? Esquema de memória virtual, ou também é chamado de swap em disco. Tá? Alguém de vocês sabe dizer, pessoal? Saberia dizer o que é memória virtual?
que é esquema de memória virtual? Alguém saberia dizer? O que é swap em disco? O que é memória virtual? Alguém já ouviu falar? Não sei se vocês trabalharam com isso na matéria de organização e arquitetura de computadores. Ouviram falar? Tá. O que é, pessoal, memória virtual? Ó, isso, Lucas. Ó, memória virtual é o seguinte, pessoal. Digamos, estou chutando, tá? Exatamente, Alan, memória secundária. É memória secundária. Mas olha só, pessoal, o que é memória virtual? Vamos ver se eu consigo passar para vocês mais ou menos a ideia. O que é memória virtual? Digamos que o seu computador, ele tenha... Estou chutando. Digamos que o seu computador, ele tenha 32 GB de memória RAM. 32 GB de memória RAM física. Física. Ou seja, lá nos pentes de memória, tá? Sonho meu, né? Puxa vida. Mas estou chutando, tá, pessoal? Digamos que você tem um computador e no seu computador você tem 32 GB de memória RAM. Só que esses 32 GB, ele seria o quê? Ele é o que você tem de memória física. É o que você tem lá de pentes de memória, de dispositivo físico, tá? Não sei se vocês já viram isso no Windows, pessoal, mas às vezes no Windows ele passa essa informação para vocês. O Windows tem isso. Ele coloca assim. O Linux também tem, tá? Mas o Windows, pessoal, ele coloca o seguinte. Olha, você tem 32 GB de memória física que pode ser extensível a 64 GB de memória virtual. Então, o que é a memória virtual, pessoal? Memória virtual é como se fosse uma memória extensível, tá? Memória virtual é o seguinte, pessoal. Memória virtual é quando o sistema operacional usa o HD, usa o disco rígido, como se fosse uma continuação da memória RAM, da memória principal. Entenderam a jogada, pessoal? Então, de novo, explicando de novo. O que é memória virtual? Calma aí, né? Então, isso é bom, pessoal. Isso é bom. Isso é bom. Por que é bom, pessoal? Depende da máquina. Depende da máquina, pessoal. Com certeza, depende da máquina. Por quê? Você sabe que HD, geralmente disco rígido, é mais lento do que memória RAM. Concorda comigo, pessoal? Geralmente, para você acessar a informação no HD, é muito mais lento do que você acessar na memória RAM, né? Então, Lucas, eu não sei se dá para fazer um pendrive, viu, Lucas? Eu acho que não. Eu acho que não. Por quê, Lucas? Geralmente, esquema de memória virtual é o sistema operacional que faz isso automaticamente. Viu, Lucas? Geralmente é o Windows ou o Linux que fazem automaticamente esse esquema de memória virtual. Tá? Alguém já instalou o Linux, pessoal? Alguém já fez instalação de... Dá para fazer, Lucas? O Lucas falou que dá para fazer memória swap no pendrive. Se der, show de bola. Mas alguém já fez? Os meninos estão falando aí que já instalaram Linux. Pessoal, quando vocês instalam Linux, o Linux geralmente ele coloca as partições, né? Então você tem uma partição, que é uma partição direcionada para o SO, para o sistema operacional, e geralmente ele deixa você escolher uma partição, né? Uma segunda partição para a memória virtual, né? Ele pede para você escolher quanto você quer de swap. Exatamente, Lucas. E aí ele deixa aquela partição só para swap, só para memória virtual, tá? Então, o que é memória virtual, pessoal? Resumindo, memória virtual memória virtual é exatamente você usar o disco, né? Você usar o disco, usar o HD, como se o HD fosse uma continuação da memória física, da memória RAM física, tá? Só que o problema é que geralmente o HD, pessoal, para acessar as informações no HD, geralmente é mais lento, né? É mais lento para você acessar as informações no HD, tá? Inclusive, pessoal, eu não sei se alguém já teve a curiosidade, alguém no passado ou hoje em dia, alguém já encontrou esse arquivo aqui lá na pasta do Windows, pessoal? Coloquei aqui no chat. Alguém já encontrou lá na pasta do Windows um arquivo com a extensão SWT? Eu já encontrei uma vez, pessoal. Fui lá na pasta do Windows, tinha um arquivo com a extensão SWT,
você não consegue apagar ele de jeito nenhum. Se você apagar esse arquivo, ele dá problema de violação de compartilhamento, ele não deixa você apagar. E por que ele não deixa você apagar, pessoal? Porque esse arquivo SWP é o arquivo de swap, tá? É o arquivo de swap, ou seja, é o arquivo de memória virtual em disco, né? Então, o sistema operacional não deixa de jeito nenhum você apagar esse arquivo de swap, tá? É claro, pessoal, que essas versões mais novas do Windows, com certeza eles devem esconder, né? Não é? Com certeza essas versões mais novas do Windows, eles devem esconder esse arquivo swap. Ele não deve ficar disponível, né? Mas dava para ver, pessoal. Nas versões mais antigas do Windows, dava para consultar esse arquivo. Só não conseguia apagar. Ok, pessoal? Tudo bem? Continuando. Então, falando aqui sobre essa parte de comprimir os dados, né, pessoal? Compressão dos dados. Ele está falando que compressão de dados é importante, até porque até as páginas de internet, elas podem ser carregadas mais rapidamente, né, pessoal? Entretanto, ele está colocando aqui embaixo, né, que o computador, ele sempre precisa fazer um processamento, né, quando faz o trabalho de compressão. Por quê, pessoal? Porque para fazer compressão, ele tem que comprimir os dados, né, ele tem que codificar os dados e depois decodificá-los. Então, existe um processamento que é feito quando acontece o processo de compressão dos dados. Tá ok, pessoal? Vamos lá, já são 10h20, hein? Para dar tempo de vocês fazerem a atividade. Ó, falando aqui sobre os métodos de compressão, tá? Olha só. Vários métodos de compressão foram inventados na nossa área, tá? O método utilizado nessa atividade de hoje, ele é baseado no princípio de apontar para ocorrências anteriores de blocos de texto. Ou seja, lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco, pessoal? Lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco aquele exemplo do poema, né? Da aranha, lembram? E lá nós fazíamos o apontamento para as caixas de texto vazias. Lembra que eu mostrei isso para vocês agora há pouco? Sim? Legal. Então, olha só, pessoal. Essa atividade que vocês vão desenvolver hoje, essa atividade, né? Ela é baseada no princípio de apontar para ocorrências anteriores de blocos de texto, tá? E essa técnica, tá? Esse algoritmo que vocês vão usar hoje nessa atividade, pessoal, esse algoritmo é chamado de codificação zip-length, tá? Então, esse algoritmo, pessoal, que eu expliquei agora há pouco para vocês, que é esse algoritmo que aponta para blocos, para caixas de texto vazias, tá? Esse algoritmo, essa codificação, é chamada de codificação zip-length, é o nome dela. Ou, pessoal, essa codificação pode ser chamada somente de codificação LZ. Por que codificação LZ, pessoal? Porque é o nome dos dois teóricos que criaram essa codificação, que criaram esse algoritmo, tá? Então, por que codificação LZ? O L vem aqui do Lempel e o Z vem aqui do Ziv, tá? É o nome dos dois professores israelenses que na década de 1970 criaram essa codificação LZ, ok? Os dois professores israelenses, um deles é o Ziv e o outro é o Lempel. Tudo bem? Continuando. Esse método pode ser usado para qualquer idioma, tá? Nós estaremos usando, né, pessoal, esse método hoje, né, essa codificação, nessa nossa atividade de hoje, nós estaremos utilizando aqui em língua portuguesa, né, língua portuguesa, mas ele serve para qualquer língua. Ele funciona para espanhol, para inglês, você pode compactar texto em qualquer língua, tudo bem? E, né, pessoal, esse método pode facilmente reduzir a praticamente metade o tamanho dos dados a serem compactados. Olha que bacana, hein, pessoal? Olha que interessante. Então, esse método LZ, ele consegue compactar, né, ele consegue comprimir o tamanho do arquivo praticamente 50% do tamanho do arquivo original.
Olha que bacana, né? Essa informação aqui, tá? Esse método, pessoal, essa codificação LZ, ela é por vezes também chamada de codificação ZIP, né? Que é o que nós usamos nos PCs, nos computadores pessoais, tá? E esse método, né, pessoal, esse método, essa codificação ZIP, essa codificação LZ, ela também é utilizada para fazer compressão, né, de imagens, por exemplo, a imagem em formato GIF, ok? Então percebam, pessoal, que bacana. Esse método ZIP, que muitos de nós conhecemos, né? Que todos nós conhecemos aí como o programa WinZip, WinRAR, né? Esse método WinZip, pessoal, esses programas WinZip que nós usamos no dia a dia, eles são baseados em quem? Eles são baseados exatamente nessa codificação LZ que nós estaremos utilizando nessa atividade de hoje. Olha que bacana. Tá? Continuando. No caso de modems, esse método reduz a quantidade de dados que precisam ser transmitidos através da rede, sendo assim muito mais rápido, tá? Então percebam que esse método, né, pessoal, essa codificação LZ, ela é inclusive utilizada para você codificar e decodificar os dados que são enviados via rede, via internet, né? Para melhorar a performance, né, pessoal? A performance da transmissão dos dados via rede, via internet. Tudo bem? Está acabando aqui, pessoal, sobre o algoritmo, né? Mais algumas informações sobre o algoritmo Lempel-Ziv. Conforme eu já tinha falado, ele foi desenvolvido por Abraham Lempel e Jacob Ziv, né? Os dois professores israelenses. Foi criado em 1977, né? Esse método, pessoal, também é chamado de LZ77. Por que LZ77, pessoal? LZ porque é a inicial do nome dos dois pesquisadores e 77 porque é o ano de criação. Ok? E esse algoritmo LZ, ele é usado aonde, pessoal? Ele é usado em programas como PKZip, GZip, né? É usado nos formatos, né, nos arquivos de formato zip, que nós usamos no dia a dia, tá? E também é usado, pessoal, esse algoritmo LZ, também é usado nos formatos de imagem PNG, né, que é um formato de imagem compactado. Ok? Tudo bem? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas? Comentários? Podemos passar lá para a atividade? Podemos passar? Sim? Ó, bacana. Qual que é a ideia agora, pessoal? Já são aí quase 10h30. Eu vou pedir, pessoal, vocês pegarem essa imagem aqui, tá? Eu tinha pedido para vocês imprimirem, né, pessoal? Quem conseguiu imprimir, tudo bem, faz no papel, depois escaneia, né, para poder mandar pelo Blackboard. Quem não tem impressora, pessoal, ou não conseguiu imprimir, ou não quer imprimir, pode fazer diretamente no computador. Tá ok? Pode fazer no Word, pode fazer no Paintbrush, vocês que sabem. Tá? Quem quiser pegar, pessoal, essa figura aqui, essa figura está no PowerPoint e o slide está disponível lá no BB. Tá ok, pessoal? Vocês podem pegar o PowerPoint lá no Blackboard, tudo bem? E aí vocês podem ir desenhando em cima desses quadradinhos aqui. Tá? Vocês querem tentar fazer agora, pessoal? Ou vão deixar para fazer depois? Querem tentar fazer agora? Olha só, pessoal, depois eu vou só comentar com vocês aqui. Tem duas inconsistências aqui nesse código aqui, nessa codificação desse poema. Alguém conseguiu identificar, pessoal, quais duas inconsistências? Alguém conseguiu encontrar? Mas tem dois probleminhas aqui, pessoal, nesse esquema aqui. A gente vai ter que fazer dois ajustes nele, duas correções. Vocês querem tentar fazer? Sim, isso que você falou é verdade, Henrique. Tem um que está sem linha. Qual que é?
é esse aqui, ó. Esse aqui está sem linha. Esse aqui, pessoal, vocês vão ter que puxar uma linha daqui, ó. Eu estou colocando aqui para vocês, ó. Vou ter que puxar uma linha daqui. Estou puxando a setinha aqui para ajudar vocês. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o primeiro ajuste ali que vocês têm que fazer aí no exercício de vocês. E tem mais um ajustezinho, pessoal. Mais um ajustezinho. Ó, presta atenção aqui. Vocês estão vendo esse quadradinho aqui, ó, que eu estou desenhando aqui em azul, esse bloco vazio? Estão vendo ele aqui? Olha só. Para vocês preencherem o conteúdo dele, pode, eu posso ir fazendo junto com vocês, pessoal. Querem que eu vá fazendo junto com vocês? E aí já resolve o problema? Posso ir fazendo junto. Posso. Isso, o Diego já até fez lá, ó, o poema. Isso mesmo. Querem fazendo juntos, pessoal? Vamos fazer junto, vai, rapidinho. Pode ser? Vamos fazer juntos? Pode ser? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Primeiro, voando, hein? Ele está voando altíssimo, hein? Puxa vida. Ele já saiu até da atmosfera, hein? Esse aí já está até acima da atmosfera. Está voando altíssimo. É um supersônico. Vamos lá. Ó, vamos fazer junto comigo aqui, pessoal. Um supersônico. Aqui, pega essa linha aqui, ó. A gente vai fazer a referência a quem? Quem que a gente pega aqui, pessoal? Quem que a gente pega? Pega o C. Correto? Vai fazendo junto comigo aqui, ó. Aqui vem o C. Tudo bem? Se quiser já fazendo no de vocês, pessoal, fica à vontade. Ó, agora vamos para esse outro aqui, ó. Estou desenhando aqui. Esse aqui a gente fez agora há pouco. Lembra que a gente fez agora há pouco? Esse aqui ele vem lá do outro lado, né? É o quem? O V. Se quiserem colocando no chat aí, fica à vontade. Esse aqui é o IR. Fica a ferida. Esse cara aqui. Por tudo? Como assim, Lucas? Como assim? Ah, você está falando do envio, Lucas. Ah, entendi, Lucas. Você vai mandar lá só o texto digitado no Word, sem estar em cima da figura. Sem estar em cima da figura, isso? Tá. Pode ser, Lucas. Aí eu só vou pedir uma gentileza para você. Os locais aonde você preencheu, os lugares aonde era uma caixa, coloca negrito. Isso, perfeito, negrita. Negrita, beleza. Beleza, Lucas. Eu vou saber que ali você fez o preenchimento. Ok? Show de bola. Ó, querem me ajudando aqui, pessoal? Vamos pegando os outros aqui, ó. Vamos fazer juntos. Esse próximo aqui, ó. Qual que é esse aqui? Esse aqui vem aqui de cima. É o quê, né? Mas calma lá, pessoal. Vai ter um probleminha lá embaixo que a gente vai ter que resolver. Que mais? Aqui. Esse quadradinho aqui. O que vem nesse quadradinho aqui, pessoal? O C, né? Correto? Vem aqui o C. E aqui também vem o C. É cessante, correto? Cessante. Próxima linha. Terceira linha vai dar um problema, tá, pessoal? A gente já vai ver o que é. Vamos lá, terceira linha. É um com... Aqui, vem daqui, vem onde, pessoal? Vamos ver. NT, isso? Qualquer coisa eu vou me corrigindo, pessoal. Aqui, se eu não me engano, é o NT. Isso? Contentar. Tá? Aqui é o NTE. Próximo. Esse aqui vem de onde, pessoal? De lá de cima? Estou correto? Aqui, né? Vai pegar o AM.
isso, né? Contentar o outro. Vamos ver o outro aqui. Se eu não me engano, foi aqui que deu o problema. É contentamento, isso mesmo, Lucas. Mas se eu não me engano, deu um probleminha aqui, ó. Nessa caixinha agora, ó, Lucas. Os outros tá certo, ó. Aqui foi contem, aqui o AM. Se eu não me engano, o problema foi na próxima caixinha, ó. Quer ver? Aqui tinha vindo o quê? Aqui tava... Só vou preencher de novo aqui. Aqui tava NTE. E aqui tava o AN. Vamos pro próximo. Acho que foi o próximo que deu problema. É, exatamente, Lucas, deu um problema. Ó, pessoal, chegamos ao ponto. Inclusive o Lucas colocou ali, pessoal. Se a gente for preencher do jeito que está aqui, ele vai pegar quem? Ele vai pegar o NTE. É isso ou não? Deixa eu ver. Aí ele vai ficar contentar. É, exatamente, Lucas. Ele vai trazer esse NTE aqui para baixo e vai dar erro. Tá? Então, qual seria a correção que vocês têm que fazer, pessoal? Qual que é o ajuste? Ó? Contentar daqui, ó, nesse quadradinho, vocês vão ter que trazer, pessoal, esse E, tá vendo esse E aqui? Vocês poderiam trazer esse E poderia trazer, pessoal, aqui do NTE, tá vendo o NTE aqui? Vocês não iriam trazer o NTE, vocês iriam trazer somente o, quem? Somente o NT, aí dá certo. Então aqui deu um probleminha aqui na própria codificação do exercício, né, pessoal, lá do livro, né? Perceberam? Nesse quadradinho aqui, vocês vão ter que trazer o E, que está aqui em cima, e mais o NT, que vem do outro bloco. Tá? Aí vai dar certo, não vai, Lucas? Aí dá certo. Aí vai fechar a palavra contentamento. Ok? Se vocês quiserem já até fazer a correção no exercício de vocês, aí ele funciona, aí ele fica correto. Tá? Posso apagar, pessoal? Posso ir para o próximo? Sim. Eu vou apagando, senão fica muita linha desenhada, pessoal. Eu vou apagando aos poucos. Vou apagando. Outro. Esse cara aqui, pessoal, que é o próximo. Quem que vem aqui? Me ajuda lá. Quem que vem? DE. Isso? DE. Aqui, esse blocão gigante aqui, pessoal. Vamos lá. Quem que vem? Ah, opa. Quem que vem para cá, pessoal? Vem um quadrado gigantesco aqui. Qual é o quadrado que vem? Tudo isso. Tudo isso aqui, perceberam? Todo esse bloco grande aqui. Só que ele está pressupondo, pessoal, que esse quadradinho aqui já foi previamente preenchido, correto? Quem que a gente vai levar para o lado de lá, pessoal? O co, NTE, né, pessoal? Lá naquele quadradinho vazio estava o NTE. Tá? Então vai ficar contente. Descontente. Certo, pessoal? Por último, na última linha, daqui vem quem, pessoal? Perceba que aqui embaixo, pessoal, ele está trazendo quem? É o dor, correto? Dor, né? Isso. Aqui a gente já tinha enchido, né, pessoal? A gente fez aquela correção, a gente fez aquele ajuste, né? Seria o quê? Aqui, próximo, traz o trecho daqui, que é o... Tudo, né, pessoal? É o quadradão inteiro. É esse cara inteiro aqui. Ou seja, exatamente, Lucas, é o des. Fica desatina. Aqui vem lá de cima, pessoal. Lá de cima vem o... Puxa vida, quem que vem lá de cima? Tudo, né? Tudo. Vem o 100 inteiro. Tá? 100 inteiro. Por último, quem que ele trouxe aqui, pessoal? Aqui ele trouxe o do,
tá? Ele trouxe o do mais o o aqui, pegou a metade. Não pegou o R, tá, pessoal? Pegou só o do. Isso, pegou aqui o do. E por último, lá de cima, ele trouxe o er, do er. Perfeito. Perfeito, Lucas. Perfeito, Renan. Tudo bem, pessoal? Então, só era necessário ali fazer aquele ajuste. Então, Lucas, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Mas acho que ele vai abrir as 3, tá? Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho já abre e aí vocês podem mandar. Tá? Só estou olhando aqui o horário exato. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ah, que aqui eu estou em pensamento computacional paulista, né? Deixa eu ver. Isso, às 23 horas do dia 17. Daqui a pouco abre. Daqui a pouco abre, tá, pessoal? Tá ok? Eu já vou encerrando aqui a gravação, tá, pessoal?